Milionário ex-marido ajuda a mendiga negra prestes a dar à luz com gesto surpreendente. O hospital estava em frenesi. As luzes brilhavam forte, refletindo a tensão na sala de parto. O cheiro de desinfetante era intenso, quase sufocante. Antes do horário marcado, Fabrício, um obstetra renomado, já estava nos preparativos finais para um dia que mudaria tudo. Ele era um homem que tinha tudo: prestígio, dinheiro e uma carreira brilhante. Mas, naquele instante, tudo isso parecia irrelevante. Sua atenção estava focada em Letícia, sua ex-esposa, que estava prestes a dar à luz. Quando percebeu Letícia na maca, com a expressão contraída de dor, seu coração disparou. Os anos a separaram, mas o amor e a dor de uma história mal resolvida estavam ali, mais vivos do que nunca. Letícia olhou para ele, e em seus olhos havia uma mistura de desespero e algo mais. Talvez esperança. Ela estava casada com Rafael. Um bom homem. O que ele estava fazendo ali, a não ser reviver um passado complicado? Os minutos pareciam uma eternidade, com a equipe médica organizando o ambiente. O monitor emitia bip constantes e as palavras da enfermeira soavam distantes. "Vamos precisar de uma cesárea", disse o médico, quebrando a tensão. O coração de Fabrício afundou. Ele se aproximou da equipe, coordenando os passos, mas seu olhar permanecia fixo em Letícia. "Está tudo bem. Vamos cuidar de você", tentou acalmar. "Fabrício!" A voz dela tremia. Era um chamado familiar. Uma invocação de um tempo em que um sorriso poderia resolver tudo. Ele sentiu um nó na garganta. A adrenalina pulsava em suas veias. Seria esse o momento em que ele poderia ser o homem que ela precisava? O pai que nunca foi? A sala preenchia-se com a pressão crescente, e uma nova vida estava prestes a entrar no mundo. O procedimento começou e a tensão era palpável. Cada palavra trocada nas instruções da equipe ressoava como um eco distante. Até que, finalmente, o choro agudo quebrou o silêncio. Era Sofia, a recém-nascida que desafiava tudo. Fabrício olhou para Letícia, suas expressões entrelaçadas em um turbilhão de emoções. "Ela", Letícia murmurou, e Fabrício sentiu seu mundo desabar. Poderia aquela menina ser sua? A dúvida o consumia. Depois da operação, observando Sofia sendo limpa e entregue a Letícia, a confusão se aprofundava. O que isso significava? Ele não estava ali, não podia reivindicar nada. Rafael se aproximou, olhando para a família com amor e orgulho. Fabrício simplesmente se afastou, o aperto no peito quase insuportável. Um murmúrio tomou conta da sala. Os olhares dos enfermeiros e médicos trocavam sussurros, expressões de curiosidade e julgamento. As realidades de uma família começavam a se tornar complexas diante dos olhos de todos. E em sua mente, Fabrício se perguntava o que ele era realmente na vida de Letícia. O amor tinha voz, mas ele também conhecia a traição do passado. Enquanto olhava para o futuro desconhecido de Sofia, a tensão de seu passado com Letícia e Rafael se tornava um emaranhado intrincado. Ele sabia que as respostas não estavam claras. Mais perguntas do que certezas. Mas é o que ele vai fazer agora. Com a vida da pequena Sofia começando, o futuro deles estava repleto de incertezas. Mas uma coisa era certa. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Fabrício continuava perdido em seus pensamentos, observando Letícia embriagada pela alegria e exaustão. Aquele choro de Sofia preenchia o ar com uma mistura de euforia e angústia. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele se agitava. A sala de parto, que um dia significara tanto, parecia agora um labirinto de emoções sem saída. Ele estava ali, mas não pertencia. Ela é linda, não é? A voz de Rafael ecoou, quebrando seus devaneios. Fabrício forçou um sorriso, mas não conseguia desviar o olhar da menina. Em meio ao turbilhão, o coração dele batia descompassado. Então, numa fração de segundo, o clima mudou. Um alvoroço irrompeu do corredor. A porta da sala de parto se abriu com um estrondo e um homem apareceu, ofegante e desesperado. Era Henrique, o irmão de Letícia. Mas não era apenas a agitação que deixou todos em choque. Era o que ele trazia nas mãos. Um envelope marrom, marcado com um carimbo que parecia oficial. "É urgente, Letícia! Você precisa ver isso!" Ele gritou, sua voz alta e trêmula. O ambiente, antes cheio de expectativa, mergulhou em um silêncio gélido. A enfermeira hesitou, olhando para Fabrício como se procurasse permissão. Mas ele não tinha poder ali. A urgência na expressão de Henrique fazia seu estômago revirar. Letícia levantou a cabeça, ofegante. "O que é isso?" Sua voz, que vinha carregada de dor e esperança, agora tinha uma pitada de receio. Henrique se aproximou, o envelope tremendo em suas mãos. Ele o entregou a Letícia, que o abriu com cautela. Os olhos de Letícia rapidamente se arregalaram, e o sorriso que acabara de surgir em seu rosto se desfez como açúcar em água. O que estava escrito ali parecia apagá-la. Fabrício sentiu o frio crescer em seu peito quando ela começou a ler em voz alta. "E com base nos testes de DNA realizados, informamos que a paternidade de Sofia é atribuída a Fabrício." Um silêncio ensurdecedor envolveu a sala. Cada par de olhos se voltou para Fabrício e o mundo pareceu parar. A intensificação e a confusão na sala eram palpáveis. As enfermeiras trocaram olhares chocados e Rafael ficou paralisado, a expressão congelada entre a incredulidade e a raiva. "Não, isso não pode ser verdade!" Letícia gritou. Sua voz, antes cheia de doçura, agora estava tingida de desespero e fúria. Fabrício sentiu-se como se uma fissura tivesse se aberto sob seus pés. O que estava acontecendo? Como isso podia ser real? A agitação na sala aumentou. Um murmurinho se espalhou entre os médicos e enfermeiras. Olhares de julgamento e especulação se alternavam entre eles. O clima carregado de reprovação e horror. E Fabrício... Seu coração pulsava como um tambor, ecoando nas paredes brancas enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Eu não sei o que dizer." Ele conseguiu balbuciar. A confusão o envolvia e seu cérebro brilhava como se estivesse prestes a explodir. Tudo que ele acreditava saber sobre seu passado e sua relação com Letícia estava agora de cabeça para baixo. O que significava tudo isso? Era um golpe ou uma traição bem orquestrada? Rafael, diante da gravidade da situação, começou a se mover, seu olhar ferino fixo em Fabrício. "Explica isso", ele exigiu, uma tempestade se formando em seu rosto. A sala começava a se transformar em um campo de batalha de emoções descontroladas. Letícia, em lágrimas, fazia perguntas sem respostas.
E Fabrício se sentia como se estivesse em um mar revolto, tentando nadar sem saber aonde ir. E com isso, uma nova realidade se estabelecia, uma incerteza expandindo-se como fogo em pasto seco. Fabrício sabia que isso não era apenas uma reviravolta, era a explosão de um mundo que estava prestes a ruir. A cada batida de seu coração, ele percebia que a vida como a conhecia jamais seria a mesma. A verdadeira natureza das relações estava prestes a ser exposta, e o futuro, antes promissor e esperançoso, agora era um abismo sombrio. O que ele faria a seguir? Fabrício estava em choque. O mundo ao seu redor parou. A revelação do envelope havia explodido como uma bomba no meio da sala de parto. O rosto de Letícia, anteriormente radiante, agora era uma máscara de confusão e dor. O que deveria ser um momento de felicidade, agora estava colorido por uma sombra de traição. Como assim, Fabrício? A voz de Rafael ressoou na sala, cortando o silêncio. Ele estava furioso, os músculos tensos, prestes a entrar em um jogo no qual Fabrício não sabia se queria participar. Você me diz que é o pai e achou que eu não precisaria saber disso? As enfermeiras se entreolharam inquietas. Sussurros começaram a circular entre elas. Um clima de tensão. Fabrício podia sentir os olhares penetrantes, os murmúrios aumentando, como se fossem facas afiadas. Ele queria gritar, explicar, mas as palavras estavam presas na garganta, um nó que parecia impossível de desfazer. Tudo isso é um erro, Letícia. Não pode ser. Ele se lançou, mas a verdade o golpeava como um soco no estômago. Ele sabia que não havia como negar a conexão. Os testes eram concretos, inegáveis, e ele estava ali miseravelmente como um intruso. O que você sabe sobre isso? Letícia, agora com a voz trêmula, parecia uma sombra da mulher que um dia ele amou. A esperança havia evaporado entre eles, e tudo o que restava era uma maré de mágoa. Você me prometeu que estaria lá. Eu não sabia. Fabrício declarou, fazendo o esforço de manter a voz firme, mas a vulnerabilidade fazia cada palavra parecer uma pedra que despencava. Não era minha intenção. Eu não sabia. Um novo silêncio ensurdecedor pairou. O olhar de Rafael se tornou mais penetrante, uma tempestade. Ele começou a andar em círculos, como um predador preparando-se para atacar. O que mais você esconde, Fabrício? O que está acontecendo aqui? Então, em um momento maquinado pelo destino, mais uma figura apareceu na porta. Uma mulher de aparência séria, vestida com um uniforme de segurança do hospital. A atmosfera se tornou ainda mais tensa quando ela avançou, olhos fixos em Letícia. Desculpe interromper, mas tenho informações importantes sobre Sofia e a situação de paternidade. Informações? O olhar de Fabrício se arregalou, uma nova onda de ansiedade passando por ele. O que mais poderia ser desenterrado? A mulher tirou um documento de sua pasta, e a sala parecia ressoar com a expectativa. São registros que confirmam algo que pode mudar tudo. Ela entregou o papel a Letícia, e o silêncio da sala ficou ainda mais pesado, quase opressivo. Letícia, já em lágrimas, começou a ler o documento. Aos poucos, sua expressão se transformou. Primeiro, confusão. Depois, um olhar de terror. Não, isso não é possível! Sua voz falhou, e o ambiente se tábua. Enquanto ela continuava a ler, as palavras cortando como lâminas afiadas. A mulher prosseguiu, sem perceber a mudança no clima. Os exames de sangue foram feitos em outra amostra, e na amostra há outra paternidade envolvida. Um nome que mudará tudo. E então, como um choque elétrico,
A revelação se fez ouvir. O pai é Rafael. Os testes de DNA de Sofia estão conectados a você. Portanto, ele também é o pai dela. Fabrício sentiu o chão se abrir sob seus pés. Olhou para Rafael, que estava paralisado. O rosto agora pálido, os punhos cerrados. O que estava acontecendo? Os sentimentos dentro dele agiam como um turbilhão, um caos que não podia ser controlado. Não! Isso não pode estar certo! Rafael gritou, o ódio queimando em seu olhar. A sala de parto, uma vez iluminada por esperanças, agora se tornara um campo de batalha emocional. Letícia, em um misto de choro e espanto, finalmente olhou para Fabrício, um pedido silencioso em seus olhos. E no fundo, ele percebeu que o jogo se tornara ainda mais complexo. A nova verdade havia emergido e todos estavam envolvidos em uma teia de segredos e traições. Enquanto a tensão aumentava e os sussurros se transformavam em gritos, Fabrício percebeu que a luta estava apenas começando. O que essa nova revelação significaria para todos eles? Sônia, sendo fruto de um amor torcido, segurava o futuro nas mãos de todos. Uma verdade que ninguém estava preparado para enfrentar. E agora, ele se perguntava o que viria a seguir, como essa bomba explodiria em suas vidas e se haveria algum ponto de reconciliação entre eles. Fabrício estava em choque. O mundo ao seu redor parou. A revelação do envelope havia explodido como uma bomba no meio da sala de parto. O rosto de Letícia, anteriormente radiante, agora era uma máscara de confusão e dor. O que deveria ser um momento de felicidade, agora estava colorido por uma sombra de traição. Como assim, Fabrício? A voz de Rafael ressoou na sala, cortando o silêncio. Ele estava furioso, os músculos tensos. As enfermeiras se entreolharam inquietas, sussurros começaram a circular entre elas. Um clima de tensão elétrica deixou o ar pesado. Fabrício podia sentir os olhares penetrantes, os murmúrios aumentando, como se fossem facas afiadas. Ele queria gritar, explicar, mas as palavras estavam presas na garganta, um nó que parecia impossível de desfazer. Tudo isso é um erro, Letícia! Não pode ser! Ele se lançou, mas a verdade o golpeava como um soco no estômago. Ele sabia que não havia como negar a conexão. Os testes eram concretos, inegáveis. E ele estava ali, miseravelmente, como um intruso. O que você sabe sobre isso? Letícia, agora com a voz trêmula, parecia uma sombra da mulher que um dia ele amou. A esperança havia evaporado entre eles, e tudo o que restava era uma maré de mágoa. Você me prometeu que estaria lá. Eu não sabia, Fabrício declarou, fazendo o esforço de manter a voz firme. Mas a vulnerabilidade fazia cada palavra parecer uma pedra que despencava. Não era minha intenção. Eu não sabia. Um novo silêncio ensurdecedor pairou. O olhar de Rafael se tornou mais penetrante. Uma tempestade. Ele começou a andar em círculos, como um predador preparando-se para atacar. O que mais você esconde, Fabrício? O que está acontecendo aqui? Então, em um momento maquinado pelo destino, mais uma figura apareceu na porta. Uma mulher de aparência séria, vestida com o uniforme de segurança do hospital. A atmosfera se tornou ainda mais tensa quando ela avançou, olhos fixos em Letícia. Desculpe interromper, mas tenho informações importantes sobre Sofia e a situação de paternidade. Informações?
O olhar de Fabrício se arregalou, uma nova onda de ansiedade passando por ele. O que mais poderia ser desenterrado? A mulher tirou um documento de sua pasta e a sala parecia ressoar com a expectativa. São registros que confirmam algo que pode mudar tudo. Ela entregou o papel a Letícia e o silêncio da sala ficou ainda mais pesado, quase opressivo. Letícia, já em lágrimas, começou a ler o documento. Aos poucos, sua expressão se transformou. Primeiro, confusão. Depois, um olhar de terror. Não, isso não é possível. Sua voz falhou e o ambiente se embalou enquanto ela continuava a ler, as palavras cortando como lâminas afiadas. A mulher prosseguiu, sem perceber a mudança no clima. Os exames de sangue foram feitos em outra amostra, e na amostra há outra paternidade envolvida. Um nome que mudará tudo. E então, como um choque elétrico, a revelação se fez ouvir. O pai é Rafael. Os testes de DNA de Sofia estão conectados a você. Portanto, ele também é o pai dela. Fabrício sentiu o chão se abrir sob seus pés. Olhou para Rafael, que estava paralisado, o rosto agora pálido, os punhos cerrados. O que estava acontecendo? Os sentimentos dentro dele agiam como um turbilhão. Um caos que não podia ser controlado. Não, isso não pode estar certo. Rafael gritou, o ódio queimando em seu olhar. A sala de parto, uma vez iluminada por esperanças, agora se tornara um campo de batalha emocional. Letícia, em um misto de choro e espanto, finalmente olhou para Fabrício, um pedido silencioso em seus olhos. E no fundo, ele percebeu que o jogo se tornara ainda mais complexo. A nova verdade havia emergido e todos estavam envolvidos em uma teia de segredos e traições. Então, de repente, um grito irrompeu do corredor. Uma jovem mulher com os olhos arregalados entrou correndo na sala. "Pare! Espere, eu sou a mãe verdadeira de Sofia!" A revelação caiu como um raio. Todos se voltaram para ela, confusos e atordoados. Ela tremia, as mãos suadas agarrando a porta. "Sofia é minha filha. Eu não sabia que vocês estavam aqui. Eu tinha que avisar. O que está acontecendo?" Fabrício olhou para Letícia, depois para Rafael, que estava mais branco que papel. O que tudo aquilo significava? Quem era aquela mulher? E como ela sabia de Sofia? Ele sentiu que o mundo estava se desmoronando ao seu redor. E mais perguntas do que respostas fervilhavam em sua mente. A tensão na sala se intensificou. A jovem mulher parecia estar no centro de um furacão de emoções. "Precisamos falar. É sobre a herança de Sofia." É sério. A sala explodiu em murmúrios. O futuro que Fabrício imaginava, a esperança de se conectar com Sofia, agora estava se afastando rapidamente. Que reviravolta era essa? Que segredos ainda estavam escondidos? Ele se perguntava se a verdade poderia ser ainda mais devastadora do que todos já haviam experimentado. E enquanto os murmúrios se transformavam em gritos, Fabrício entendeu que a batalha estava apenas começando. O que mais a jovem mulher traria à tona? E a quem Sofia realmente pertencia? Os laços, antes tão claros, agora se tornavam uma teia intricada de mistérios e revelações, deixando Fabrício sem saber como escapar daquela tempestade que acabara de desabar sobre suas vidas. A jovem mulher ainda tremia, seus olhos arregalados refletindo um misto de pavor e determinação. "Sofia é minha filha. Eu sou a mãe verdadeira e preciso que vocês saibam a verdade." A sala parecia ter congelado.
Todos olhavam para ela, seus rostos marcados pela confusão e descrença. Fabrício sentiu seu coração acelerar. A realidade estava se desdobrando como um quebra-cabeça inverso, peça a peça. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como poderia ser isso? Quem é você? A voz de Letícia, embora trêmula, ainda tinha um fio de comando. O que você quer dizer com isso? Meu nome é Clara. Eu vou explicar tudo. Eu fui forçada a dar Sofia para a adoção. Não tinha condições de cuidar dela. Mas agora, depois de tantos anos, soube que ela nasceu e que vocês estão aqui. Eu quero ela de volta. Clara avançou, os olhos fixos em Sofia, que agora estava nos braços de Letícia. Fabrício foi tomado por uma onda de emoções. Dor, confusão e um novo nó se formou em sua garganta. A sala, que já era um campo de batalha, agora se tornava uma arena cheia de desespero e uma verdade distorcida. Ele queria gritar, perguntar como aquilo era possível, mas as palavras lhe escapavam. Rafael, que até então parecia paralisado, agora se movia com raiva. Você está mentindo! Não pode apenas aparecer do nada e reivindicar a filha. Ele parecia um leão acossado, pronto para atacar. O olhar de Clara, no entanto, era firme e determinado. Não estou mentindo! Ela gritou, com lágrimas nos olhos. Eu sou a mãe dela. Eu a carreguei por 9 meses e mesmo depois de deixá-la, nunca parei de pensar nela. Letícia estava em choque, o rosto pálido como papel, e o silêncio ensurdecedor da sala sufocava, mesmo no calor daquela revelação. A enfermeira que presenciava toda a situação trocou olhares preocupados com os outros profissionais de saúde, claramente alarmados. Fabrício respirou fundo. Ele sabia que não podia simplesmente ficar parado. Clara, se você é a mãe de Sofia, por que não veio antes? Por que não buscou ela? Eu fui enganada. A voz dela era agora um sussurro mais cheio de dor. Me disseram que ela tinha uma chance melhor com outra família. Mas agora eu sei. Quero saber como ela está. Eu só quero ver minha filha. Nesse momento, a atmosfera da sala mudava de novo. Os sentimentos de culpa, raiva e desespero se misturavam. Fabrício olhou para Letícia. Seus olhos refletiam a luta interior que ambos enfrentavam. Em meio ao tumulto, ele sentia a urgência da situação crescer. Podia sentir o peso cada vez maior dessa nova revelação, empurrando-os colina abaixo. Mas então, uma nova figura entrou na sala. Era um homem robusto, com ar autoritário e uma expressão que falava de urgência e poder. Ele era advogado, conhecedor do direito familiar, e sem se apresentar, dirigiu-se a Clara. Precisamos conversar agora. Há muito em jogo. Você não pode simplesmente aparecer aqui e abaixar a guarda. Você entende? O olhar dele para Fabrício e Letícia não deixava margem a dúvidas. A situação havia se tornado uma questão legal. Fabrício sentiu seu coração disparar. Quais eram as implicações? O que isso significava para Sofia, para ele, para Letícia? Havia mais segredos do que apenas a revelação de Clara. O que mais estava escondido nas sombras desse relacionamento complexo? O que mais poderia desmoronar? Clara olhou para o advogado, depois para Sofia, e as lágrimas escorriam por seu rosto. Eu quero a minha filha de volta. Vou lutar por ela, gritou, como se desafiasse tudo e todos. E então,
Enquanto o murmúrio emaranhado de vozes se intensificava na sala, Fabrício percebeu que a batalha estava apenas começando. O que essa nova reviravolta significaria para todos eles? Que verdades ainda estavam escondidas, aguardando ansiosas para emergir da escuridão. Ele precisava saber, mas seu coração pulsava com uma única certeza: o que fosse, nada seria como antes. A jovem mulher ainda tremia, seus olhos arregalados refletindo um misto de pavor e determinação. Sofia é minha filha. Eu sou a mãe verdadeira. E preciso que vocês saibam a verdade. A sala parecia ter congelado. Todos olhavam para ela, seus rostos marcados pela confusão e descrença. Fabrício sentiu seu coração acelerar. A realidade estava se desdobrando como um quebra-cabeça inverso, peça a peça. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como poderia ser isso? Quem é você? A voz de Letícia, embora trêmula, ainda tinha um fio de comando. Quer você quer dizer com isso? Meu nome é Clara. Eu vou explicar tudo. Eu fui forçada a dar Sofia para a adoção. Não tinha condições de cuidar dela. Mas agora, depois de tantos anos, soube que ela nasceu e que vocês estão aqui. Eu quero ela de volta! Clara avançou, os olhos fixos em Sofia, que agora estava nos braços de Letícia. Fabrício foi tomado por uma onda de emoções. Dor, confusão e um novo nó se formou em sua garganta. A sala, que já era um campo de batalha, agora se tornava uma arena cheia de desespero e uma verdade distorcida. Ele queria gritar, perguntar como aquilo era possível, mas as palavras lhe escapavam. Rafael, que até então parecia paralisado, agora se movia com raiva. Você está mentindo! Não pode apenas aparecer do nada e reivindicar a filha. Ele parecia um leão acossado, pronto para atacar. O olhar de Clara, no entanto, era firme e determinado. Não estou mentindo! Ela gritou, e a intensidade em sua voz parecia ecoar por toda a sala. Eu sou a mãe dela. Eu a carreguei por 9 meses, e mesmo depois de deixá-la, nunca parei de pensar nela. Letícia estava em choque, o rosto pálido como papel. O silêncio ensurdecedor da sala sufocava. Mesmo no calor daquela revelação, as enfermeiras que presenciavam toda a situação trocavam olhares preocupados, claramente alarmadas. Fabrício respirou fundo, tentando se firmar do chão. Ele sabia que não podia simplesmente ficar parado. Clara, se você é a mãe de Sofia, por que não veio antes? Por que não buscou ela? Eu fui enganada. A voz dela era agora um sussurro, mas cheio de dor. Me disseram que ela tinha uma chance melhor com outra família? Mas agora eu sei. Quero saber como ela está. Eu só quero ver minha filha. Nesse momento, a atmosfera da sala mudava de novo. Um misto de empatia e nervosismo misturava-se no ar. Fabrício olhou para Letícia, e ele viu em seus olhos a batalha interna que ambos enfrentavam. Em meio ao tumulto, ele sentia a urgência da situação crescer. Podia sentir o peso cada vez maior dessa nova revelação empurrando-os colina abaixo. Então, de repente, uma nova figura entrou na sala. Um homem robusto, com um ar autoritário e uma expressão que falava de urgência e poder. Ele se apresentou como advogado, sem rodeios, e sem se apresentar direito, dirigiu-se a Clara. Precisamos conversar agora. Há muito em jogo. Você não pode simplesmente aparecer aqui e baixar a guarda, você entende? O olhar dele para Fabrício e Letícia não deixava margem a dúvidas. A situação havia se tornado uma questão legal. Fabrício sentiu seu coração disparar. Quais eram as implicações? O que isso significava para Sofia, para ele, para Letícia? Havia mais segredos do que apenas a revelação de Clara.
O que mais estava escondido nas sombras desse relacionamento complexo? O que mais poderia desmoronar? Então, como se o universo tivesse decidido pregar uma peça, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta a poucos metros da sala. Uma explosão tremenda fez com que todos virassem a cabeça, e a porta se abrisse com um estrondo. Assim que a poeira assentou, um grupo de homens e mulheres, com uniformes escuros e visores de proteção, entrou a todo vapor, cercando a sala. A respiração de todos estagnou. Desculpe a interrupção, mas recebemos um alerta sobre a criança. Um dos homens começou, voz firme e autoritária. Precisamos verificar a integridade da criança e garantir que não haja perigo. Pode haver envolvimento de uma rede de tráfico de crianças. O clima de tensão aumentou ainda mais. A sala mergulhou em caos. A verdade se desdobrava em uma espiral incontrolável, e cada nova revelação parecia mais confusa do que a anterior. O quê? Letícia gritou, enquanto Fabrício apenas conseguia olhar em volta em choque. Novamente tudo mudou. A história já complicada agora estava repleta de horrores que ninguém imaginava. Fabrício se perguntava se Sofia estava realmente em segurança, quem realmente era Clara, e se Rafael tinha algum papel nessa trama macabra. Nesse momento, uma nova verdade ameaçava vir à tona. Os homens de uniformes se lançaram, buscando por informações, por segurança, e a sala agora estava repleta de perguntas sem respostas, como se toda a situação já não fosse complicada o suficiente. Agora eles precisavam resolver uma nova camada de mistério. O que mais poderia acontecer? Fabrício sentiu o coração acelerar. E se Sofia estivesse em perigo de verdade? O que isso significava para todos eles? E onde tudo isso iria parar? Ele precisaria descobrir, mas a escuridão ao seu redor só aumentava, mais pesada do que nunca. A jovem mulher ainda tremia, seus olhos arregalados, refletindo um misto de pavor e determinação. Sofia é minha filha. Eu sou a mãe verdadeira e preciso que vocês saibam a verdade. A sala parecia ter congelado. Todos olhavam para ela, seus rostos marcados pela confusão e descrença. Fabrício sentiu seu coração acelerar. A realidade estava se desdobrando como um quebra-cabeça inverso, peça a peça. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como poderia ser isso? Quem é você? A voz de Letícia, embora trêmula, ainda tinha um fio de comando. O que você quer dizer com isso? Meu nome é Clara. Eu vou explicar tudo. Eu fui forçada a dar Sofia para adoção. Não tinha condições de cuidar dela, mas agora, depois de tantos anos, soube que ela nasceu e que vocês estão aqui. Eu quero ela de volta. Clara avançou, os olhos fixos em Sofia, que agora estava nos braços de Letícia. Fabrício foi tomado por uma onda de emoções. Dor, confusão e um novo nó se formou em sua garganta. A sala, que já era um campo de batalha, agora se tornava uma arena cheia de desespero e uma verdade distorcida. Ele queria gritar, perguntar como aquilo era possível, mas as palavras lhe escapavam. Rafael, que até então parecia paralisado, agora se movia com raiva. Você tá mentindo! Não pode apenas aparecer do nada e reivindicar a filha. Ele parecia um leão acossado, pronto para atacar. O olhar de Clara, no entanto, era firme e determinado. Não estou mentindo! Ah! Ela gritou, e a intensidade em sua voz parecia ecoar por toda a sala.
Eu sou a mãe dela. Eu a carreguei por 9 meses. E mesmo depois de deixá-la, nunca parei de pensar nela. Letícia estava em choque, o rosto pálido como papel. O silêncio ensurdecedor da sala sufocava. Mesmo no calor daquela revelação, as enfermeiras que presenciavam toda a situação trocavam olhares preocupados, claramente alarmadas. Fabrício respirou fundo, tentando se firmar no chão. Ele sabia que não podia simplesmente ficar parado. Clara, se você é a mãe de Sofia, por que não veio antes? Por que não buscou ela? Eu fui enganada. A voz dela era agora um sussurro, mas cheio de dor. Me disseram que ela tinha uma chance melhor com outra família. Mas agora eu sei. Quero saber como ela está. Eu só quero ver minha filha. Nesse momento, a atmosfera da sala mudava de novo. Um misto de empatia e nervosismo carregada. Um homem robusto, com ar autoritário e uma expressão que falava de urgência e poder. Ele se apresentou como advogado, sem rodeios. E sem se apresentar direito, dirigiu-se a Clara. Precisamos conversar agora. Há muito em jogo. Você não pode simplesmente aparecer aqui e baixar a guarda. Você entende? O olhar dele para Fabrício e Letícia não deixava margem a dúvidas. A situação havia se tornado uma questão legal. Fabrício sentiu seu coração disparar. Quais eram as implicações? O que isso significava para Sofia, para ele, para Letícia? Nesse exato momento, o som de uma sirene ecoou do lado de fora e a pressão na sala aumentou. Os profissionais de segurança que haviam chegado estavam fazendo a triagem de todos na sala. As enfermeiras começaram a falar em voz baixa e os rostos de Rafael e Letícia mostravam preocupação. Foi então que uma outra mulher apareceu na porta com uma expressão apreensiva, mas determinada. Desculpe, mas eu tenho que avisar. A situação é mais complicada do que pensávamos. O tumulto se intensificou. Eu sou a assistente social da adoção de Sofia, e há algo aqui que vocês precisam entender. As palavras dela cortaram como uma faca. Fabrício sentiu um frio na espinha. O que mais poderia acontecer? A mulher se dirigiu a Clara. Você não sabe que a adoção foi feita sob circunstâncias estranhas. E eu não posso confirmar nada, mas recebi uma denúncia. Sofia pode ser um alvo em uma rede de tráfico. O caos tomou conta da sala. Gritos misturados com choros. Fabrício se perguntou se tudo aquilo realmente estava acontecendo. O que mais estava escondido? Em um instante, a revelação chocante de Clara se dissipou, e a sombra de uma nova ameaça pairava sobre todos. Não! Não é possível! Letícia gritou, enterrando o rosto nas mãos. Rafael, que antes estava furioso, agora parecia destruído. Fabrício olhou para todos. A tensão era palpável. E enquanto o pânico aumentava, algo ainda mais sombrio se aproximava, como uma nuvem negra. Então, como se tudo não fosse o suficiente, Clara desmaiou. Caindo no chão, com o rosto pálido e assustado. Clara! Gritou a assistente social, correndo até ela. Os olhares se voltaram para Fabrício, Letícia e Rafael, apavorados. O que estava acontecendo naquele lugar? O que mais essa situação, já tão complicada, iria revelar? O chão parecia estar se desintegrando sob seus pés, e as perguntas batiam como uma onda avassaladora.
Eles não tinham ideia do que ainda estava por vir. E enquanto a confusão reinava suprema, todos começaram a perceber que a verdade ainda estava longe de ser desvendada. O que poderia estar excluído desse cenário já caótico? E a cada segundo que passava, a tensão aumentava, deixando um gosto amargo no ar. Clara caiu no chão e o pânico tomou conta da sala. Clara! A assistente social correu até ela, mas todos estavam paralisados, as expressões variando entre choque e confusão. Fabrício olhou para Letícia, o coração disfarçado em uma tempestade. O que mais poderia dar errado? Diante da cena, Rafael estava em frangalhos. Seus olhos, que um dia brilharam de amor, agora estavam ofuscados pela raiva e a insegurança. O que está acontecendo? Ele gritou e sua voz ecoou como um trovão, quebrando a tensão pesada. Ela não pode simplesmente aparecer assim e exigir a filha. O médico e a enfermeira tentavam reanimar Clara, mas seu rosto pálido refletia a fragilidade daquela revelação. Eu não consigo acreditar, murmura Fabrício, cada palavra soando como um eco de desespero. Então, no meio do caos, um grito cortou o ar. Parem tudo! A porta se abriu com violência e um grupo de homens e mulheres uniformizados, o sinal visível da polícia, entrou apressados. Eles trouxeram uma aura de autoridade que fez o ambiente tremer ainda mais. Recebemos uma denúncia sobre tráfico de crianças e precisamos investigar a situação de Sofia. O ar parou. A sala ficou em silêncio, as vozes sufocadas em uma bola de emoção. Fabrício sentiu o chão tremer sob seus pés e a adrenalina pulsava em seu corpo. O que estava acontecendo? Como tudo isso poderia ter se transformado em um pesadelo? O que você quer dizer com tráfico? Letícia indagou, a voz entrecortada. A assistente social, ainda tentando reviver Clara, olhou para os policiais, claramente alarmada. Isso não tem nada a ver com o caso dela. Vamos averiguar isso agora! Gritou um dos policiais, seu olhar firme. Ele se virou para Fabrício e Letícia, como se eles tivessem alguma resposta. Precisamos saber quem é a verdadeira mãe de Sofia. A tensão na sala se tornou insuportável. Cada um se perguntava em silêncio sobre o que isso significava. Clara começou a se mover, abrindo os olhos. O que está acontecendo? A expressão dela, antes firme, agora parecia perdida e incrédula. Fabrício a analisou e algo dentro dele gritou por respostas. Clara, se você é a mãe, então diga a verdade. O que aconteceu com a sua filha? Eu fui enganada. O temor na voz dela fazia o coração de Fabrício bater mais rápido. Eu não sabia que tinham trocado as crianças. Sofia, ela não é a única. Ao ouvir isso, o silêncio voltou a reinar. Todo mundo estava aturdido, incapaz de processar a realidade que se desdobrava diante deles. Como assim não é a única? Fabrício indagou, os olhos arregalando-se. O que isso poderia significar? Eu conheci uma mulher que dizia ter o mesmo caso. Nossos filhos nasceram na mesma época e me disseram que os trocaram durante a adoção. O desespero em seu tom deixou claro que ela estava saindo de um pesadelo. Nós duas estávamos no mesmo hospital quando tudo aconteceu. Letícia estava paralisada. O olhar dela se estreitou enquanto ela processava essa informação. Você quer dizer que Sofia, ela, pode não ser a sua filha? E se eu estiver errada? Clara balbuciou, a culpa se espalhando em seus olhos. Mas eu tinha que vir. Minha intuição, minha dor, dizia que havia algo errado. O advogado da situação se mexeu, puxando o olhar para todo o tumulto. Isso complica ainda mais as coisas.
Precisamos de mais informações. Farão testes de DNA novamente. O caos reinava. Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo. Pessoas falando sobre troca, vida, adoção. E os policiais tentando manter o controle. A sala vibrou com perguntas sem resposta, enquanto um novo medo se enraizava. Fabrício estava atordoado. Não era só Sofia em risco, toda a história deles estava em jogo. E enquanto os murmúrios se intensificavam, ele percebeu que a fragilidade de suas vidas estava exposta como nunca antes. As peças do quebra-cabeça se moviam e a verdade era mais confusa do que se poderia imaginar. No meio do tsunami emocional, uma pergunta assombrava sua mente. Quem realmente era Sofia? E em que tipo de mundo eles estavam mergulhados? As respostas ainda estavam fora de alcance e o futuro parecia mais indefinido do que nunca. Fabrício sentiu um aperto no peito. O que significa tudo isso agora? A atmosfera na sala era tão pesada que dava para cortar com uma faca. Fabrício olhava para Clara, que acabara de se levantar, com o rosto avermelhado e os olhos perdidos. O que você quer dizer com isso? Ele não conseguia entender. O que mais poderia acontecer? O advogado, que parecia agora mais nervoso, cruzou os braços enquanto analisava a situação. Precisamos de calma. Antes de tudo, precisamos saber a verdade sobre a paternidade de Sofia. A tensão parecia ter chegado ao seu ápice, e Fabrício sentiu as mãos suadas, numa luta para permanecer firme. Letícia tinha os olhos fixos em Clara, uma mistura de raiva e compaixão. Você não pode só aparecer e arruinar tudo. Se você é a mãe, então por que nos deixaram cuidar dela? O desespero na voz dela transbordava. Porque eu não sabia! Fui manipulado. Clara gritou, suas mãos tremendo. Eu fui levada a acreditar que estavam fazendo o melhor para minha filha. Mas agora descobri que, em vez disso, ela pode estar em perigo. O silêncio se instalou. A sala inteira parecia estar respirando com dificuldade, absorvendo o peso da revelação. O que Clara sabia? O que mais estava escondido? De repente, um som estrondoso explodiu na porta. Todo mundo se virou. Era o segurança, que havia estado de guarda. Desculpem, mas temos um problema maior. O hospital recebeu um alerta sobre uma possível invasão. Sua voz era firme, mas havia um tremor que não passava despercebido. A atmosfera se encheu de pânico. Enfermeiras e médicos começaram a correr. O que você quer dizer com invasão? Fabrício indagou, seu estômago embrulhando. A ideia de que algo ainda mais terrível poderia acontecer era assustadora. Um grupo está atirando e tentando entrar? Precisamos evacuar agora! O segurança gritou, e a sala se transformou em um caos absoluto. Letícia segurou Sofia com força, cada vez mais pálida, enquanto Rafael se jogou entre ela e a porta, buscando protegê-las. Fabrício sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Um ataque! Ele olhou para Clara, que estava parada, agora pálida como um fantasma. Não era apenas a situação de Sofia que estava em jogo, mas as vidas de todos ali. A cada momento, a tensão se intensificava. De repente, tudo já se sentia como um pesadelo. Vamos para o fundo da sala! Gritou o advogado. E as pessoas começaram a correr, tentando se esconder, em busca de segurança. Fabrício pegou a mão de Letícia e, sem pensar, puxou a família em direção à porta dos fundos, onde havia um caminho menos visível. Clara, venha! Ele gritou. Mas Clara estava paralisada. Eu não posso deixá-la! Seu desespero aumentou.
e Fabrício sentiu sua própria determinação escorregar. Clara, você precisa achar uma saída, Letícia gritou, seus olhos arregalados. A familiaridade do pânico começou a envelopar a sala, enquanto mais gritos e barulhos estrondosos ecoavam dos corredores. Então, em uma fração de segundo, tudo pareceu mudar. O advogado olhou para todos e seu rosto se iluminou com uma ideia. A única maneira de parar essa situação é revelar a verdade sobre Sofia. Precisamos que a polícia saiba que ela não é apenas uma criança adotada. Ela pode estar envolvida em algo muito maior. O que ele queria dizer com isso? Fabrício se virou confuso. O advogado parecia ter uma conexão que os outros não tinham. Mas antes que pudesse processar, um estrondo fez a porta da sala se abrir. E uma figura conhecida apareceu no limiar, parada e séria. Eu sou a mãe verdadeira de Sofia. E vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. A voz forte e firme dela cortou o ar como uma faca. Fabrício sentiu o coração disparar. Quem era aquela mulher? O que mais estavam escondendo? No mesmo instante, a sala tremeu. Cada olhar se voltava para ela. E as revelações chocantes que poderiam mudar tudo surgiam como sombras dançantes numa luz fraca. O que isso significava para Sofia? Para todos eles, a verdade estava prestes a desmoronar. E Fabrício sabia que nada seria como antes. A sala estava em completo caos. Clara, com os olhos cheios de lágrimas, olhava para a mulher que se apresentara como a verdadeira mãe de Sofia. O pânico no ar era palpável e Fabrício sentiu um nó na garganta. Tudo parecia ruir ao redor deles, enquanto um misto de medo e esperança tomava conta do ambiente. Você não pode simplesmente aparecer e reivindicar a criança. Letícia gritou, a voz tremendo. Fomos nós que cuidamos dela. Os policiais, com expressões sérias, já haviam tomado conta da situação, analisando cada movimento, como se esperassem uma resposta mágica que pudesse resolver aquele emaranhado de emoções. Fabrício olhou para Rafael, que mantinha uma expressão de desespero e confusão. Era uma batalha emocional sem fim. Eu só quero saber a verdade. Clara respondeu, sua voz quase um sussurro. Eu cresci sem saber o que aconteceu com minha filha. Alguma coisa está muito errada. A tensão se intensificou e Fabrício tomou coragem. Se houver perigo, precisamos tirá-las daqui. Ele gesticulou para Sofia, que dormia tranquilamente nos braços de Letícia. O instinto de proteção pulsava em sua mente. Antes que alguém dissesse algo, ele puxou Letícia pelo braço. Vamos agora! Uma enfermeira apontou para a saída, mas a figura autoritária da assistente social se colocou à frente. Espera! Se a segurança está ameaçada, precisamos de um plano. Não podemos apenas sair correndo. Nesse momento, o advogado tomou a frente. O que precisamos é garantir a proteção de Sofia primeiro. Ela é a prioridade. É assim como em um filme tenso. Todos se encaminharam em direção à saída, sentindo o peso das decisões nas costas. A cada passo, o coração de Fabrício acelerava. Uma parte dele queria desvendar a verdade, enquanto outra apenas queria proteger Sofia a qualquer custo. Vamos encontrar uma sala segura, disse. E o grupo assentiu. Clara, mesmo atordoada, seguiu os demais, determinada a não perder a chance de estar perto da filha. Entraram em uma pequena sala de conferências. O silêncio interior contrastava com o barulho do caos lá fora.
Todos ofegavam, esperando respirações pesadas. Precisamos conversar, disse Fabrício, buscando o olhar de cada um. Precisamos descobrir a verdade sobre Sofia e o que realmente está acontecendo. Letícia interveio, sua voz baixa, mas firme. Se não fizermos isso, pode ser tarde demais. Eu não quero que nada aconteça com minha filha. Clara soltou e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sei que errei ao não vir antes, mas não posso ficar calada agora. Nesse instante, um policial entrou, contendo a situação. Todos precisam ficar calmos. Ameaças foram neutralizadas, mas precisamos de informações claras para agir. Precisamos saber quem realmente é a mãe legal de Sofia. Todo mundo se voltou para Fabrício, e ele sentiu o peso de seus olhares. A verdade, que parecia tão distante, agora estava prestes a ser revelada. Faremos testes de DNA novamente, ele afirmou, com a voz firme. Precisamos esclarecer isso, para o bem de todos. E assim, entre suspiros e nervos à flor da pele, o futuro de Sofia estava nas mãos deles. O laço de proteção que se formara havia criado um novo laço entre todos. Um propósito de buscar a verdade, não apenas para esclarecer a paternidade, mas também para oferecer um lar seguro para Sofia. Todos nós queremos o melhor para ela, Fabrício concluiu, olhando nos olhos de Letícia e Clara. Vamos juntos descobrir o que é certo. Essa é a única forma de seguir em frente. E com isso, um novo capítulo começava para eles, em meio a incertezas e promessas. O silêncio da sala era combinado com a expectativa do que estaria por vir. Se você chegou até aqui, eu preciso que você faça algo importante. Inscreva-se imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar o nosso canal a crescer. Não se esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E